E hoje contamos a história do anjo mais aterrorizante que já existiu. Bem-vindos! Há muito tempo antes que o tempo fosse medido e antes que os humanos caminhassem sobre a terra, não existia nada como a morte. O mundo ainda não estava completo. A vida ainda não havia começado. Assim, o fim da vida ainda não fazia parte da criação. Mas tudo mudou com uma única escolha. No princípio, o primeiro homem Adão foi criado e colocado em um jardim perfeito. Esse lugar, conhecido como Éden, era pacífico e sem dor. Era uma dádiva. Mas quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore que lhes fora proibida, introduziram algo novo no mundo, o pecado. E com o pecado veio uma consequência que nunca existira antes: a morte. A partir daquele momento, a morte tornou-se uma realidade para toda a humanidade. Os humanos deixaram de viver para sempre. Em vez disso, nasceram, cresceram e eventualmente morreram. E como a morte agora fazia parte do mundo, alguém tinha que ser responsável por conduzir esse novo aspecto da vida humana. Mas não era qualquer anjo que poderia ter essa tarefa. Entre os muitos anjos no céu, havia guerreiros como Miguel, mensageiros como Gabriel e outros anjos que desempenhavam tarefas especiais. Cada um tinha um papel. Mas a tarefa de trazer a morte, de pôr fim à vida e guiar as almas para o outro mundo era algo diferente. Ele precisava de coragem, obediência e uma força em comum. A força para fazer o que ninguém mais queria fazer. Então, Deus deu uma ordem. Pediu aos seus anjos que fossem à terra e recolhessem o gelo do qual Adão seria formado. Esse gelo seria usado para criar o primeiro corpo humano, o receptáculo para uma alma. Um a um, os anjos da arcada foram enviados para completar essa tarefa. Algumas fontes dizem que Miguel tentou, mas a terra clamou e implorou que ele não a tomasse. Outros dizem que Gabriel se aproximou da terra e sentiu compaixão por ela, deixando-a intocada. Cada vez que o anjo retornava a Deus, sem o gelo, sem o poder ou a vontade de levá-lo, Deus enviava Israel. Naquela época, Israel ainda não era o anjo da morte. Ele era simplesmente um dos anjos feliz, obediente e silencioso. Mas quando foi enviado, Israel foi à terra e fez o que ninguém mais queria fazer. Ele recolheu o gelo mesmo quando a terra chorava e implorava para ser deixada em paz. Algumas histórias contam que Israel falou com a terra e prometeu devolver o gelo no tempo certo. Outras dizem que ele não disse nada. O que mais importava era que ele cumpriu a missão e trouxe o gelo de volta a Deus. E com esse único ato, tudo mudou. Israel havia conquistado algo que nenhum outro povo havia conseguido. Eles provaram que podiam realizar a tarefa mais difícil sem demora, sem complacência e sem deixar que as emoções interferissem. Por causa disso, Deus lhes deu um papel diferente de qualquer outro. Israel se tornaria responsável pelo começo e pelo fim. Ele seria aquele que guiaria a alma de sua criação até o último momento no corpo e em seguida a levaria além. A partir desse ponto, Israel não era mais do que um anjo. Ele se tornou Malak al-Maut, o anjo da morte. O sucesso de Israel em reunir o gelo da terra foi um sinal de que somente ele poderia suportar o pesadelo da morte. Nenhum outro anjo teve coragem para fazê-lo. Não porque fossem fracos, mas porque a tarefa era pesada demais. E o nome Israel, que significa ajuda de Deus, em hebraico, passou a ser associado a essa função de ajudar a alma a fazer a transição desta vida para a vida futura. Sim, Israel é conhecido em todas as tradições islâmicas e judaicas como o anjo da morte, mas seu trabalho vai muito além de simplesmente pôr fim à vida. Sua principal responsabilidade é separar a alma do corpo no momento determinado da morte. Mas levar uma alma é apenas parte do que ele faz, tanto em textos religiosos quanto em tradições orais. Israel é descrito como um psicopompo, um ser cuja função é guiar as almas do mundo físico para a vida após a morte. Ele não se limita a romper a conexão entre corpo e alma. Ele ajuda a conduzir essa alma adiante para além desta vida, em direção ao que aguarda do outro lado. Essa jornada pode levar à paz, à recompensa ou ao julgamento, mas a tarefa de Israel é garantir que ela comece. É ele quem abre essa porta. Segundo diversas tradições, Israel possui um altar ou memorial divino, por vezes descrito como um livro, onde estão inscritos os nomes de todos os seres humanos. Quando uma pessoa nasce,
seu nome é adicionado a essa lista. Quando morre, seu nome é removido. A escrivaninha representa a consciência que Israel tem de todos os seres vivos. Ele não age por emoção ou julgamento pessoal. Ele espera o momento em que a escrivaninha lhe diz que chegou a hora. Essa escrivaninha mostra que o trabalho de Israel está profundamente ligado ao destino. Ele parece não concordar nem escolher quem morre e quando. Ele só age quando Deus lhe dá a ordem. Essa é uma parte importante de sua natureza. Apesar do anjo rebelde Lúcifer, ou mesmo do guerreiro Miguel que lidera as batalhas em favor de Deus e Israel, é completamente obediente. Ele não age por conta própria. Ele desempenha uma função específica que só é ativada quando Deus lhe pede. E, no entanto, mesmo não agindo de forma independente, a atuação de Israel difere da de qualquer outro anjo existente. Enquanto outros anjos podem proteger, entregar mensagens ou lutar em determinados lugares e épocas, a obra de Israel se aplica a todos os seres vivos da terra. Não importa onde alguém viva, qual idioma fale ou no que acredite, toda a alma acaba ficando sob os cuidados de Israel. Desde os tempos antigos até o presente, das montanhas mais altas às cidades mais profundas, a responsabilidade de Israel nunca termina. Só isso já o diferencia dos outros anjos. Há outro aspecto de sua obra que é igualmente fascinante. Israel nem sempre aparece pessoalmente. De fato, muitas tradições ensinam que ele frequentemente envia anjos menores para realizar seu trabalho. Esses assistentes, às vezes chamados de anjos da morte no plural, seguem suas instruções e estão envolvidos na coleta das almas dos mortos. Esses anjos podem ser gentis ou inspiradores de temor, dependendo da vida da pessoa e do destino que a aguarda. Esse sistema nos mostra algo importante. Israel não é apenas um servo, mas um líder. Ele comanda toda uma rede de seres espirituais, cuja tarefa é ajudá-lo a manter o equilíbrio em todo o mundo. Em algumas interpretações, esses assistentes assumem mais responsabilidades em tempos de guerra, desastre ou morte em massa, quando o alcance de Israel precisa ser expandido rapidamente para muitas vidas. Em outras ocasiões, ele pode aparecer pessoalmente, especialmente para santos profetas ou pessoas cujas vidas tiveram um significado especial. E enquanto muitos o temem, outros o veem como uma parte necessária de sua existência. Sem Israel, não haveria fim. Sem o fim, não haveria um novo começo. Sua tarefa é simplesmente garantir que o grande ciclo continue exatamente como foi planejado. A Israel foi confiada uma das responsabilidades mais importantes de toda a criação: conduzir cada alma da vida à morte. Para cumprir essa tarefa, ele precisava de mais do que obediência. Precisava de um nível de poder que nenhum outro anjo possuía. E é precisamente isso que os textos antigos sugerem. As descrições da verdadeira forma de Israel vão muito além do que vemos nas representações de outros anjos. Segundo diversas fontes islâmicas, a aparência de Israel é tão grande, tão impressionante, que sequer pode ser comparada à forma humana. Diz-se que ele possui 4 fios de cabelo cada um, permitindo-lhe olhar em uma direção diferente, norte, sul, oeste e leste novamente. Esse detalhe mostra que Israel está sempre observando, sempre ciente do que acontece em todas as partes do mundo. Mas seus cabelos são apenas o começo. Israel também é descrito como tendo 4.000 almas. Essas almas não são como as retratadas em pinturas ou histórias, onde anjos aparecem como humanos brilhantes com cabelo. Disse que seus cabelos se estendem por todos os reinos. Alguns são cabelos da graça, associados à paz, à misericórdia e à escolha de almas justas. Outros são cabelos do castigo, surpreendentes em sua aparência e função. Disse que esses cabelos são feitos de ossos de aço com agulhas transparentes e escovas pesadas para cortar e quebrar. Esses fios de cabelo são reservados para as almas marcadas pelo pecado e refletem um lado diferente da morte, um que traz medo em vez de paz. E depois, a questão do tamanho. Alguns estudiosos islâmicos, como Ibn Jafar al-Wahid e outros autores de comentários clássicos, descreveram Israel como tendo 70.000 pés ou almas. Disse que cada um deles serve a um propósito relacionado à sua capacidade de interagir com inúmeras almas simultaneamente. Esses números são usados para explicar como um ser pode realizar sua tarefa por meio de todas as nações, todos os povos, todas as pessoas.
Sua forma está além da imaginação humana, e assim deve ser, pois sua obra abrange toda a terra. Mas talvez o detalhe mais notável e reconfortante seja este: disse que o corpo de Israel está completamente coberto de olhos e línguas. Cada olho e língua está conectado a uma alma viva na terra. Isso significa que a forma atual de Israel reflete a população mundial em qualquer momento dado. Seus olhos veem cada indivíduo. Suas línguas representam a voz ou a presença de cada vida. E é aqui que a coisa fica realmente desconfortável. Quando uma pessoa morre, um desses olhos ou línguas desaparece. Desaparece do corpo, mostrando que a vida que representava chegou ao fim. Em muitas tradições, a aparência de Israel não é fixa. Ela muda constantemente de acordo com o número de seres vivos no planeta. Seu corpo está em sintonia com a própria existência humana. Em algumas narrativas, Israel carrega uma espada flamejante arma que representa seu poder e autoridade divinos. Ela é usada para comandar outros seres espirituais e fortalecer a vontade de Deus. Outra imagem poderosa vem de relatos de que toda a terra aparece para Israel do tamanho de uma xícara em sua mão. Alguns ecologistas a descreveram como não maior que um prato ou um pequeno barco. Isso significa que ela pode alcançar qualquer lugar instantaneamente. Distância, fronteiras e tempo não significam nada para ele. A ideia aqui é clara. Israel não viaja. Ele não busca. Ele já sabe onde cada pessoa está e pode alcançá-la sem esforço. E se isso não for suficiente para compreender a dimensão do seu poder, alguns relatos vão ainda mais longe. Na teologia islâmica existe um grupo de anjos conhecidos como portadores do trono. Estes são os anjos maiores e mais poderosos da criação. Sua única função é sustentar o trono de Deus e seu tamanho é descrito em termos quase cósmicos. Mas segundo alguns escatologistas, até mesmo esses anjos são menores que Israel. Esse detalhe nos dá uma pista importante. Israel não é extraordinário por ser cruel, ele é extraordinário por quem ele é. É aqui que começamos a entender por que até mesmo seres como Miguel e Lúcifer o temiam. Não porque Israel fosse contra eles, mas porque ele estava além deles. Apesar dos outros anjos, Israel não se apresenta da mesma forma que todos eles. Sua forma muda dependendo da vida que viveu e do estado de sua alma em seus momentos finais. Isso também o diferencia dos anjos que executam tarefas fixas de maneiras fixas. O papel de Israel está ligado à própria alma, à sua pureza, aos seus retornos, à sua preparação. A forma como ele se manifesta depende de quem o vê. Aqueles que viveram vidas justas, os santos, os profetas e as pessoas profundamente religiosas, veem Israel como um símbolo de paz. Para eles, não é algo sombrio ou assustador. Em vez disso, apresenta-se de forma simples, frequentemente descrita como bela, pacífica ou até mesmo radiante. Nesse momento, a presença de Israel traz conforto. Dá à alma tempo para compreender o que está acontecendo e o oculta cuidadosamente. Algumas tradições descrevem esse encontro como repleto de luz e calma, como se a alma estivesse sendo acolhida por um guardião familiar e de confiança. Histórias antigas mostram que os profetas Maomé e Moisés foram recebidos por Israel não por um de seus anjos da guarda. Em ambos os casos, o convite para deixar este mundo foi feito respeitosamente, mas nem todas as almas são recebidas dessa maneira. Para aqueles que viveram com crueldade, desonestidade ou rebeldia em seus corações, Israel aparece de uma forma diferente. Nesses casos, não vem com paz, mas com força. Sua aparição torna-se um reflexo daquilo que a alma mais teme. Sua presença é descrita como pesada, fria e aterradora. Algumas tradições dizem que os pecadores sentem suas almas sendo dilaceradas em vez de serem gentilmente amparadas. Não há consolo nesses momentos finais, apenas medo, retorno e dor. Essa natureza dual de Israel faz parte de seu propósito. Ela reflete a verdade da vida de cada pessoa. Aquilo que a alma dá ao mundo é o que a alma recebe de volta. Essa ideia aparece com maior clareza na crença dos sufistas, um ramo do pensamento islâmico que se concentra na jornada espiritual da alma individual. Mestres sufistas explicam que Israel se manifesta numa forma que corresponde ao estado mais profundo da alma no momento da morte.
Se a alma está em paz, Israel aparece como paz. Se a alma está cheia de medo ou resistência, aparece numa forma que reflete essa luta. Mas essas aparições nem sempre ocorrem apenas no momento da morte. Há relatos de Israel aparecendo para pessoas em sonhos ou visões, especialmente quando a hora está próxima. Esses sonhos frequentemente trazem sinais lembretes ou mensagens para preparar a alma. Em alguns casos, a visão é pacífica, em outros, é um alerta. Um exemplo bem conhecido vem de Rumi, o famoso poeta sufi e mestre espiritual. Segundo a tradição, quando Rumi estava perto da morte, encontrou Israel em forma humana. Esse encontro não foi marcado pelo medo. Foi um momento de paz. Rumi aceitou calmamente, sabendo que o momento havia chegado. Outro exemplo encontra-se nos escritos de Nasir Khusraw, poeta e filósofo persa. Ele escreveu sobre ter visto Israel em um sonho que lhe disse que sua hora estava próxima. Esse sonho lhe deu tempo para refletir, orar e se preparar. Nessas histórias, Israel é uma mensagem de transição, um guia que ajuda a alma a seguir para a próxima etapa. Se você ainda se pergunta por que Israel inspirava medo até mesmo entre os maiores anjos, a resposta fica mais clara quando você entende o verdadeiro significado de sua presença. Toda vez que ele aparecia, algo chegava ao fim. Isso se aplicava não apenas aos humanos, mas também aos anjos. Lendas antigas descrevem uma calma profunda e instintiva que se espalhava pelos céus quando Israel estava próximo. Anjos que cantavam, lutavam ou serviam em harmonia paravam quando ela passava. Gabriel trazia mensagens. Miguel liderava as batalhas e Israel estava pronto para soar a trombeta final. Mas a missão de Israel era diferente. Ele não veio com avisos, veio com certeza. Quando ele agia, até mesmo os seres mais poderosos se moviam. Algumas tradições dizem que Israel podia, se Deus ordenasse, tomar a alma de qualquer ser, até mesmo de um anjo. Assim ele agia além das fronteiras do tempo do conflito ou da revelação. Ele não pertencia às histórias de guerra ou profecia, ele pertencia ao capítulo final. Em uma narrativa, os portadores do trono de Deus, anjos, conhecidos por seu tamanho e autoridade imensos, baixaram o olhar quando Israel apareceu no reino divino. Sua autoridade não provinha de sua posição hierárquica, mas de sua função. Ele representava a culminação de cada mandamento, cada missão e cada vida. Israel agiu sozinha. Seu caminho não se cruzou com o de guerreiros ou mensageiros. Foi a última parada na jornada divina. E uma vez lá, nenhuma voz, nenhuma força e nenhuma exigência poderiam mudar o que estava por vir. Por isso, até mesmo os arcanjos poderosos, brilhantes e escolhidos respeitaram seu silêncio, porque seu silêncio significava que a história havia terminado. Mas Israel e a morte são a mesma coisa, ou são diferentes. Em muitas tradições, a morte não é simplesmente um evento. É um ser criado por Deus, assim como os anjos. De acordo com algumas narrativas islâmicas, a morte foi criada como algo distinto de Israel. Não era simplesmente um processo. Tinha forma, peso e presença. Quando Deus criou a morte, apresentou-a aos anjos, mas a visão dela os perturbou. Cada anjo que testemunhou a morte desperdiçou 1000 anos. A experiência foi demais até mesmo para os seres celestiais mais poderosos. Isso por si só já nos dá uma ideia. Se até os anjos sucumbiram à morte, que tipo de ser seria capaz de controlá-la? O momento em que Deus deu a Israel o mandamento sobre a morte é crucial. Mostra que Israel não foi criado pela morte. Ele foi colocado acima dela. Enquanto outros anjos trabalhavam com luz, som e fogo, Israel carregava algo muito mais absoluto, a própria fronteira entre a vida e o que vem depois. Em algumas tradições, estudiosos e místicos explicam isso dizendo que Israel não apenas deu origem à morte, mas se tornou a sua personificação. Ele não seguiu a morte o seguiu. Essa ideia se torna ainda mais poderosa em histórias sobre o fim dos tempos. Após o dia do julgamento, quando cada alma tiver sido julgada e o paraíso e o inferno estiverem completamente separados, restará uma última tarefa. De acordo com as tradições dos hadiths, Deus tomará a própria morte agora na forma de um buquê e a colocará entre o céu e o inferno. Então, antes de toda a criação, Deus matará o ramo. Nesse momento, a própria morte chegará ao fim.
e com ela, o papel de Israel também chegará ao fim. Isso marca a transformação final. Israel, que antes se encontrava à margem de toda a vida, completará o ciclo. O trabalho deles terminará e a eternidade começará. Talvez Israel não fosse apenas um servo da morte. Talvez fosse a própria morte moldada por um mandamento divino. E por tudo o que vimos até agora, não é surpreendente que muitas pessoas hoje associem Israel à morte. Mas apesar da figura da morte frequentemente vista como fria ou assustadora, as origens de Israel a mostram como temível e honrada. Ela carrega a vontade de Deus, não o julgamento pessoal. O nome de Israel também aparece em poemas-livros e até mesmo em obras de entretenimento populares. Com o tempo, seu papel como anjo da morte inspirou escritores, pensadores e artistas em todo o mundo, especialmente no Ocidente. No século XIX, o poeta americano Henry Wadsworth Longfellow referiu-se a Israel como um anjo que reunia almas com leveza, conferindo à sua presença um tom solene mas pacífico. Ao mesmo tempo, Leigh Hunt escreveu A Morte e as Flores, onde Israel aparece como uma figura serena vestida de preto, chegando não para prejudicar, mas para guiar. O escritor britânico G.K. Chesterton também fez referência a Israel em sua poesia. Em suas obras, Israel é descrita como uma força poderosa invocada em tempos de grandes batalhas espirituais, destacando a importância dos anjos, mesmo fora do contexto religioso original. Ao longo dos anos, o nome de Israel tornou-se mais familiar ao público em geral. No desenho animado dos Smurfs da década de 1980, o vilão Gargamel deu o nome de Israel ao seu cachorro, um pequeno detalhe que indica o lugar profundo que os anjos ocupam na memória cultural. Mesmo em um lugar com um espírito descontraído, o nome ainda carregava uma ligação com o misterioso, o sombrio e o inevitável. Isso faz de Israel mais do que um símbolo. Não é apenas um chapéu ou um mito. Ele é um personagem que cruza as fronteiras entre a vida e a morte, a religião e o folclore, o medo e o conforto. E agora que você ouviu a história de Israel, como o vê? Como uma figura sombria de medo ou como um guardião da passagem final da vida? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou da história, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Em seguida, confira nosso vídeo sobre Lúcifer, o anjo que se tornou o diabo. Mantenha a mente aberta e até a próxima.